caramba nesse período. O meu projeto Fininho Verão já ficou para 2015, porque 2014 não vai dar. Enfim, a gente nesse tempo, nesse momento de festa aí, acontecem umas coisas com a gente que a gente nem consegue explicar. Deixa eu mudar um pouquinho isso aqui. Então, como há essa febre de Natal, e eu quero dizer para vocês da minha percepção de Natal, para que a gente, apesar de estarmos falando de um assunto que parece que todo mundo já sabe, entende, a gente vai tentar passar nessa noite algo sobre o que é isso no meu conceito, na minha percepção bíblica. O Natal ele foi distorcido e virou uma data extremamente e estritamente comercial. A gente sabe que é tudo em função de vender e comprar, ok? Mas o Natal de fato não é isso, né? A gente aprendeu isso e a Bíblia nos ensina que Natal é algo muito superior a essa euforia vazia de comprar e vender e comprar. Natal tem a ver com o maior presente que a humanidade já recebeu. O maior presente que a humanidade já ganhou, para nós, isso é Natal, que é o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus. Que a gente também não sabe se foi dia 25 de dezembro, os estudiosos dizem que não, que isso deve ter acontecido entre o mês de agosto e setembro, e a gente entende então que o 25 se torna uma data puramente comercial, ok? Mas para mim, no contexto de igreja, de reino de Deus e de filho de Deus, eu tenho muita alegria de celebrar qualquer coisa que diga respeito a Jesus, porque Ele para mim é o centro de tudo, o centro da minha vida, centro da nossa vida, centro da nossa igreja, da nossa casa, da nossa família. Então esse espírito natalino que é convergido para o contexto de compra e venda, eu gosto de celebrar também, e fazer tudo o que tem que fazer, estar com a família, aí por obrigação, quase que por dever, tem que ter uma comida, tem que ter o bacalhau, tem que ter... No outro dia me postaram um negócio muito legal lá, eu ri muito, lá no Facebook, um peru, né, com um cartaz assim, lembre-se que Jesus comia peixe, tal. Muito engraçado, cara, eu ri muito com aquilo. Ou seja, esse é o espírito, mas enfim, eu não me importo e não acho que seja errado nenhuma celebração, desde que nós não nos esqueçamos do propósito real, ok? O propósito real. Quando você estiver em família, estiver lá com os seus, você deve lembrar disso. Se houver, por exemplo, se na sua família ninguém professa a fé cristã, não tem problema, você é alguém que Deus plantou lá e que está lá, e você deve fazer menção à grande dádiva de Deus para a humanidade. Jesus foi a maior dádiva de Deus para a humanidade. Sem Ele nós não seríamos nada. E aí, pensando por esse aspecto, eu gostaria de ler com você Isaías 9. Isaías 9. Esse circulador, ele estava numa posição aqui que não me atrapalhava. Eu não sei se é a tomada que tinha que estar mais para cá, mas tudo bem, deixa ele assim, porque aí talvez se ligar ele aqui para cima assim, de volta, mas deixa assim por enquanto. Tá bom aí, João, obrigado. Isaías 9, versículo 6, por favor.
é a revelação desse momento de Natal, dessa dádiva de Deus a nós, que foi dada a Isaías muito antes disso de fato acontecer. Muito antes de Jesus vir à terra. A Bíblia diz que o projeto da salvação, ele está pronto antes da fundação do mundo, antes que os homens fossem criados, antes que tudo fosse feito. O projeto de salvação já estava pronto. Sendo assim, a expectativa é: quando é que Jesus vai vir? Em que momento da história ele vem? E aí, muito antes dele vir, aparece o profeta Isaías declarando essas palavras que é assim, só profética no tempo dele. Jesus ainda não tinha vindo, Jesus não estava na terra, não tinha nascido ainda, mas Isaías já diz isso. Leia comigo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa é a dádiva, esse é o presente de Jesus para nós, de Deus para nós. O seu Filho Jesus, a representação dele para nós é essa aqui. Não existe nenhuma outra explicação tão profunda e tão, vamos dizer assim, completa, que não seja essa. Ok? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque eu digo que não há nenhum outro texto, nenhuma outra expressão que seja tão completa e tão ampla. Porque aqui está toda a necessidade da humanidade. Tudo o que nós pudéssemos imaginar, precisar, necessitar, está revelada no Filho de Deus, através dessa expressão que Isaías usa, dizendo que ele é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da Paz. Ok? Então eu entendo, em primeiro plano, e quero dividir isso com você, que a humanidade, ela não precisava de uma religião dentro dos conceitos religiosos do nosso tempo, dos princípios religiosos que nós vemos nos dias de hoje. O que a humanidade precisava era do Filho de Deus. E isso eu quero enfatizar, porque nós aqui como igreja, nós não defendemos religiões. Aliás, as religiões para nós, elas foram deturpadas e defraudadas ao longo do tempo, e até o dia de hoje tem sido assim, e humanizadas a um ponto que a realidade dela, que deveria ser religar, porque religião significa religar o homem a Deus, esta realidade deixa de existir para se constituir conceitos humanos, e estes conceitos é que passam a ter valor. Então, a gente não vai falar nessa noite de religião, a gente vai falar de Jesus. E falando de Jesus, a gente não vai se preocupar com o contexto religioso, porque a gente já aprendeu e estamos aprendendo que o Senhor Jesus, ele não é propriedade de religião alguma, destas das quais nós vemos por aí. Eu fui fazer uma pesquisa acerca de religião, descobri a seguinte coisa: existem mais de 10.000 religiões no mundo. 10.000 religiões diferentes no mundo. No Brasil existem algumas, bem menos do que esse número, é claro, mas existem algumas, e a gente, eu descobri o seguinte, que 86% do povo brasileiro defende ou está debaixo de uma religião chamada cristianismo, seja ela da ramificação que for, mas 86% está debaixo de uma religião que professa Cristo. A minha indagação é o quanto isso tem feito diferença na vida dos homens. E é aqui que a gente vai se apegar para entrar pelo caminho
do que é Natal e da importância dessa coisa para a gente. Ser do cristianismo, independente da religião que tiver debaixo desse guarda-chuva, ser do cristianismo ou ser de uma religião não muda em nada a gente, não transforma em nada a gente. É interessante que a gente vê que há uma tendência religiosa no Brasil, e o Brasil, pelo fato de ser um país tão misturado na sua essência de povo, né? Existe uma mistura, um sincretismo, gente defendendo religiões de todos os jeitos e de todos os lados. E algumas delas estão ligadas ao cristianismo e outras a outras vertentes. O que me importa falar nessa noite é o que de fato a dádiva de Deus poderia produzir para nós, independente do contexto religioso. Porque se nós entendermos que somente Cristo é o caminho, a Bíblia diz isso, Jesus é o caminho. E às vezes a gente procura caminhos na religião, nos conceitos ensinados pelos pais, naquilo que a filosofia defende. A gente está indo por caminhos que não vão nos levar a Deus. A Bíblia diz, Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor, diz Jesus. O mestre dos mestres disse isso. E eu já disse aqui, ele não é propriedade de religião alguma. Ele não é propriedade dos evangélicos, ele não é propriedade dos católicos e das religiões que aí estão. Não é. Ele não é propriedade. O Senhor Jesus é isso aqui. E Ele é isso aqui, e Ele se manifesta sendo isso aqui para todo aquele que nele crê. E o fim disso é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu olho para essa questão do crescimento religioso versus aquilo que está acontecendo com a humanidade, eu percebo que há uma distorção muito grande entre o que se persegue, porque quando nós estamos falando de religião, subentende-se que estamos buscando um caminho para sermos melhor, ok? Subentende-se isso. Nós não vemos essa realidade se concretizar na humanidade. Muito pelo contrário, os homens estão ficando mais cruéis, os homens estão ficando mais mentirosos, os homens estão ficando mais adúlteros, os homens estão ficando mais sem sentimento, ok? Então isso já provou para nós que religião não é a solução dos homens. O que é a solução dos homens? Um menino que nasceu e um filho que se nos deu, cujo principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade e é príncipe da paz. Glória a Deus. Nisso se resume o que de fato importa para nós nessa noite. Tem um pessoal chegando e tem umas crianças. Eu gostaria que, por favor, orientassem as crianças a entrarem aqui. Isso, alguém da igreja, uma irmã, por favor, pegue essas crianças que estão chegando para irem para a escolinha, isso, para terem lá a aulinha e receberem os presentes lá dentro, isso. E os pais e os responsáveis podem sentar, é um prazer tê-los aqui. Isso aí, vamos receber essas crianças com carinho, que bom que eles vieram. Isso, legal. E aí a gente entendeu então que a religião em si, ou por si só, seja ela qual for, ela não gera em nós aquilo que Deus gostaria de gerar. Aquilo que Deus queria gerar quando entregou o seu filho para morrer por nós. A religião em si, ela não consegue produzir isso. Porque se conseguisse, outro dia, e acho que foi ontem, alguém me disse o seguinte: a minha filha
ela se tornou religiosa agora. Agora ela está fazendo parte de uma religião tal e a gente acredita que agora ela vai melhorar. Ok? É fato que a religião, de uma certa forma, tenta ajudar as pessoas a melhorar. Mas existe algo, amados, que eu quero dizer isso para você, que a religião não consegue fazer. É a transformação da vida do homem. Só Jesus faz isso. Só Ele, através da sua graça, do seu amor, através daquilo que Ele proporciona para nós, que a gente chama de novo nascimento. É como se a gente nascesse para uma vida diferente, uma vida nova em Cristo. E isso sim muda a nossa história. Isso sim faz da gente ser gente transformada. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, aos irmãos de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele fala uma coisa, ele diz assim, olha, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu vejo alguém envolvido em alguma maldade, e que isso se torna público, vamos considerar quando você liga a tua televisão e o jornal aparece lá no jornal, alguém que matou alguém, ok? Primeira coisa que a gente pensa, que formação religiosa essa pessoa tem? Não é? A gente pensa assim, que nível ou que coisa espiritual, religiosa essa pessoa herdou, talvez da sua família. O que aconteceu na vida dessa pessoa para que ela chegasse ao ponto que chegou? Para nossa surpresa, esses fatos que acontecem, que a gente liga a televisão e que vê lá acontecendo toda hora, eles acontecem com gente de todas as religiões. Sabia disso? Todas as religiões têm representantes nos presídios, por exemplo. Todas as religiões têm representantes nos presídios. Umas mais, outras menos, mas não quero entrar no mérito proporcional da coisa, porque não faz sentido. Mas todas as religiões têm lá os seus representantes nos presídios. Todas as religiões têm seus representantes ou pessoas oriundas delas que estão ou frequentam casas de prostituição. Todas as religiões têm pessoas que de alguma forma traem os seus cônjuges. Todas as religiões têm pessoas mais dentro delas. Isso mostra que não é a religião, mas mostra que para que haja uma transformação, uma mudança no nosso íntimo, no nosso ser, e para que nós sejamos transformados em gente que valha a pena ser mencionado, vale a pena ser entrevistado, vale a pena ser levado para uma televisão, para ser notícia, é necessário que o Filho de Deus entre na nossa vida e mude a nossa história, e transforme a nossa mente, e transforme o nosso coração, e mude o que nós somos, porque em essência somos maus, e a religião não consegue corrigir isso. E aí Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas aí, como eu disse para você, existem muitos que professam o Evangelho de Cristo, mas não vivem o Evangelho de Cristo. Tem muitos que falam do Evangelho de Cristo, mas não vivem o Evangelho de Cristo. E por causa destes, a Bíblia fala que vem algo que a gente chama de escândalo. E o escândalo vem. E eu quero trabalhar esse versículo com você para dizer aquilo que o Filho de Deus produz na gente. Qual foi a real razão pela qual Jesus veio? Para quem Ele nasceu? Qual é o propósito? E o que isso interfere na nossa vida e no curso da nossa vida? Isso não interfere tão somente no comportamental. Tem gente que diz o seguinte: quando eu entrar para a religião tal, eu vou ser dessa forma, eu vou agir dessa forma, porque lá as pessoas agem dessa forma. E o meu pensamento está nesta coisa de não ser só uma questão comportamental, mas é uma questão do ser, é uma questão de ser transformado de dentro para fora e não de fora para dentro.
Tem muitas religiões que defendem uma transformação aparente. Muitas religiões defendem uma transformação aparente. Então, se o elemento antigamente andava de qualquer jeito e agora bota uma roupa diferente, bota uma gravata, então ele é bom sujeito. Eu não considero isso. Sabe o que eu considero que muda, que transforma? É quando esse menino que nasceu entra na vida da gente para ser, de fato, na nossa vida, tudo isso aqui que ele é. E só isso pode transformar a minha vida, a tua vida, a nossa vida, a vida da humanidade, a vida do pecador, a vida daquele que é desgraçado, a vida do drogado, a vida daquele que está perdido, assim como eu fui um dia. Só Jesus pode transformar. Não existe um... Então Natal para mim, no meu entendimento, é isso aqui. É o entendimento pleno disso no que tange a minha vida e no que isso interfere. Não basta conhecer, não basta ser informado. Tem que deixar Deus trabalhar a nossa vida para transformar a gente. E eu quero começar pela seguinte coisa. Uma das realidades, está ali no final do versículo, ele se chamará o seu nome maravilhoso, maravilhoso. Essa é uma característica, uma das coisas que Jesus é, ok? Religião não é, mas Jesus é. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém? Jesus é maravilhoso. Elias, por que você não está aqui comigo? Você quer ficar perto da sua esposa mesmo, é isso? Obrigado. E eu queria pensar um pouco o que representa isso na prática, na nossa vida. Jesus ser maravilhoso. Se você for falar de uma religião, você não consegue dizer que ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque lá você vai encontrar defeitos. Sabe por quê? Porque lá você vai encontrar homens. Sabe por quê? Porque lá você vai encontrar conceitos humanos e o relacionamento humano, e a religião não vai te permitir dizer ela é maravilhosa. Mas quando a gente se encontra com o Filho de Deus, essas coisas começam a ser descobertas. Isaías fez uma revelação. E o que eu gostaria nessa noite é que o Filho de Deus fosse revelado a nós, através da sua palavra, diante daquilo que ele de fato é para nós. Então diga comigo, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Maravilhoso é algo que está além das nossas expectativas. Quando você menciona algo, poxa, isso é maravilhoso, é porque a sua expectativa era uma, ia até um nível, ia até um ponto, mas aquilo para o qual você está dando a nomenclatura de maravilhoso está acima das suas expectativas. E olha que lindo isso. Quando o Isaías foi revelado acerca de Jesus, uma das expressões que ele usou foi essa: ele é maravilhoso. Sabe o que isso representa? É que todas as nossas expectativas serão surpreendidas sim por ele, porque ele é e ele está acima das nossas expectativas. Aleluia. Quando isso se torna uma verdade na nossa vida, isso gera gente com esperança, gera gente animada, gera gente para cima. Sabe o que a religião não consegue fazer? É trazer esperança suficiente para que você, transcenda os pontos que você coloca como aquilo que é o ideal para você. Deus, através do seu Filho Jesus, se manifesta a nós como o maravilhoso. Eu não sei quais são as tuas expectativas para o ano que vai vir, e normalmente a gente faz essas coisas, né? A gente elabora, o ano que vem vai ser diferente, porque esse ano não foi tão bom. Deixa eu te falar uma coisa, gente de Deus, gente que recebe o Filho de Deus, gente que tem o Senhor Jesus na sua vida, ele tem simplesmente em si e dentro de si alguém que é maravilhoso, está acima das expectativas,
E isso gera na minha vida um ânimo, uma esperança, uma alegria. Eu não sou mais aquela pessoa que vivia o meu tempo todo, apesar de rezando, apesar de orando, apesar de me curvando diante de alguma coisa. Eu não vivo mais uma vida tristonha, cabisbaixa, sem esperança. Porque quando Jesus vem e Ele traz esse pacote de ser Ele o maravilhoso na minha vida, todas as minhas expectativas passam a estar abaixo daquilo que Ele realmente é e daquilo que Ele realmente faz e daquilo que Ele realmente realiza em nós. Aleluia. A Bíblia fala que Ele está e Ele vai sempre agir acima daquilo que pensamos, daquilo que declaramos, daquilo que achamos, daquilo que almejamos. E quando a Bíblia fala da ação dele e do pensamento dele em relação a nós, ela fala duas coisas. Primeiro, ela diz que os teus pensamentos estão tão distantes dos pensamentos dele para com a tua vida, assim como existe uma distância da terra com o céu. Os nossos pensamentos, eles distam dos pensamentos de Deus, assim como a terra tem uma distância do céu. E quando o profeta fala dele, da vontade de Deus para conosco, ou da boa vontade de Deus para conosco, ele diz uma coisa muito interessante. Eu é que sei, a Bíblia diz isso, o Senhor falando através da boca do profeta, ele diz isso: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Às vezes a gente chega à conclusão na vida que não há mais o que acontecer. O limite da nossa vida ou das situações da vida já se estabeleceram. Mas eu quero te dizer, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso é porque Ele vai te surpreender. Eu quero dizer isso porque não é só Natal, é uma vida. Não é só o Ano Novo, mas é uma vida. Em Cristo Jesus, nós estamos já vivendo nele uma vida com alguém que nos surpreende o tempo todo. Ele é maravilhoso. Maravilhoso é aquele que transpassa as nossas expectativas. Eu queria que você pensasse em algo muito bom que possa acontecer com você. Talvez motivado pela questão aí da passagem de ano, queria que você pensasse que teu coração deseja tanto, seja algo assim tão forte, tão lindo, tão bom, mudaria a tua vida, mudaria a tua história, mudaria você, mudaria a tua família. Eu quero te falar uma coisa: se Jesus entrar hoje, se o Natal, que é o nascimento do Filho de Deus, acontecer hoje na tua vida, sabe o que acontece? Todas as tuas expectativas serão suplantadas em Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A segunda coisa que a Bíblia fala ali, está escrito, que Ele é conselheiro. Conselheiro aponta para amigo. É aquele que senta para falar com a gente, para conversar com a gente. E aí você vai falar: mas Jesus faz isso? Eu quero te falar, Ele faz isso. Sabe por que você veio aqui nessa noite? E talvez o teu pensamento fosse de fato: vou lá porque me chamaram, vou lá porque é rotina eu estar numa igreja num dia de domingo. Sabe por que você veio? Porque o Senhor Jesus está aqui para falar com você. E Ele fala no íntimo do nosso ser. Ele fala através das crianças que apresentaram aqui. Ele fala através dos cânticos que nós cantamos. Ele fala através da palavra lida. E Ele é o amigo. E quando a gente percebe Jesus como amigo, a gente começa a ser gerado como uma gente mais segura, uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais feliz. A Bíblia fala que é feliz aquele que tem um amigo. E tem gente que diz: eu não tenho ninguém. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus é o teu amigo.
quando você se sentir sozinho e não tiver ninguém, humanamente falando, para se apresentar, vai se apresentar a você o maravilhoso e também o conselheiro, aquele que vai sentar do teu lado, aquele que vai estar sentado à beira da tua cama, quando você, chorando sozinho dentro da sua casa, estiver pedindo ajuda. Quero te dizer, Ele estará presente. Aleluia. Ele estará lá porque Ele é conselheiro. Conselheiro aponta para quem é amigo, para quem está junto. Para quem está junto não só nos momentos de alegria, mas quem está junto nos momentos de alegria, mas nos momentos de tristeza. Por isso eu falei que o maior presente da humanidade nunca foi e nunca será religiões. Por isso eu falei que o maior presente da humanidade é esse, é Jesus. Porque Ele, quando dado a nós, Ele foi apresentado dessa forma. Ele é maravilhoso, Ele vai surpreender você. Quando você estiver achando que o teto é aquele, que os limites estão estabelecidos das situações da vida e que não tem mais jeito, não tem uma outra maneira, o Senhor vem para surpreender. Por isso Ele é maravilhoso. E quando a gente estiver só, e quando a gente precisar de alguém, Ele é conselheiro. Aleluia. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Ele é conselheiro. 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 O maravilhoso gera gente esperançosa, animada. O conselheiro gera gente segura, confiante, gente feliz. E o texto segue dizendo que Ele é Deus forte. Deus forte gera gente destemida. Eu não sei qual é o teu maior medo. Não sei se é perder o teu emprego, não sei se é perder alguém da tua família, não sei qual é o teu maior medo. Mas quando Jesus vem, Ele se apresenta e Ele está com a gente como Deus forte, como aquele que supera as situações difíceis, como aquele que nos sustenta em meio às situações difíceis. Eu não estou dizendo para você que você não vai passar por problemas e por tribulações. Não é isso. O que eu estou dizendo é que à medida que o Deus forte estiver contigo, e eu já falei aqui em outras vezes, mas eu gostaria de citar esse exemplo de novo. Quando você segura na mão quando uma criança segura na mão de um pai para atravessar uma rua, você imagina atravessar Rio Branco lá, Presidente Vargas, e os carros vão vir. Essas são as nossas tribulações. Eles virão. Mas segurando na mão, uma criança segurando na mão do pai, e às vezes os acidentes acontecem quando as crianças soltam da mão, não é isso? Não é isso que a gente vê na realidade do dia a dia? Às vezes a criança solta na mão, sai correndo, acontece um acidente. Sabe quando ela está segurando na mão do pai? Eu já vi uma cena que o pai e a mãe seguravam a mão de uma criança e na hora de atravessar a rua, eles suspenderam ela e foram levando essa criança. Essa criança até brincava. E o carro estava vindo, o carro estava lá, ela não estava nem aí para o carro que vinha, porque ela estava segura nas mãos dos seus pais. E eu quero te dizer que o sentimento para quem tem Jesus é exatamente esse. Não existe uma outra expressão. Talvez existam outros exemplos para a gente dar, mas esse exemplo talvez seja o melhor para você entender o quanto é bom estar e servir e viver para alguém que tenha esse título, Deus forte. Ele é Deus forte. Mas eu tenho medo de determinadas coisas. Eu estou te falando, pode perder o medo, pode ficar tranquilo, porque você está diante de um Deus forte. Aleluia. Deus todo-poderoso, Deus que segura nas tuas mãos, Deus que te sustenta na hora da angústia, na hora da tua tristeza, na hora da tua tribulação. Ele é que te sustenta pelas mãos, porque Ele é Deus forte. Aleluia. Aleluia. A outra coisa que é dita nesse texto, falando acerca do Filho de Deus, diz que Ele é Pai da eternidade.
O Pai da eternidade é o dono do tempo, o Senhor do tempo. Ele gera gente confiante, com certeza de salvação. Porque quando o Senhor, que é o Pai da eternidade, Ele formou a gente, Ele criou a gente para ser eterno. Então nem a morte se torna algo que possa nos gerar pavor e medo. Não estou falando com isso que a gente quer morrer, que dá uma vontade danada de morrer, não é isso? Mas é o seguinte, que nem a morte há de nos separar daquele que é Pai da eternidade, porque Ele criou Ele fez os homens para serem eternos também. E nós sabemos que uma vez encerrado o ciclo da nossa existência sobre a terra, nós entramos num processo chamado eternidade. E nesse processo nós entramos com Ele. Porque o dia que nós entregamos a nossa vida a Ele, enquanto vivos estamos, entra na nossa história e entra na nossa vida o Pai da eternidade. Aleluia. Aquele que tem o poder e o domínio do tempo. Aquele que é Senhor do tempo. Ninguém sabe o dia que vai partir, que vai morrer, que vai sair dessa terra. Ninguém sabe, nenhum de nós sabemos. Mas Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da eternidade. Isso gera em nós e gera naqueles que entregam a vida para Ele uma certeza de salvação. E o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele fala aos Tessalonicenses, tratando de morte, ele diz o seguinte: eu não quero que vocês estejam desesperados. Em outras palavras, ele diz isso, como aqueles que não têm esperança. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, o Pai da eternidade passa a ser o nosso Pai. O Pai da eternidade passa a ser o nosso Senhor. Então, ficar preocupado com a perenidade do tempo da nossa vida, que é muito curto. E eu sei que poucos aqui já pararam para pensar no dia da sua morte, no dia da sua partida. Poucos aqui fizeram isso. Principalmente os jovens não devem ter feito isso nunca. Nunca devem ter parado assim, um dia, quando ficar mais velho, ou quando chegar a hora, eu vou partir. Mas eu sei que os anciãos, as pessoas de mais idade, de vez em quando pensam nessa possibilidade. Às vezes dentro da família, pessoas que citam: eu acho que eu não tenho muito mais tempo. Existem dentro da família pessoas que reúnem a família para dizer: olha, essa aqui é uma confraternização, então eu não sei se a gente vai ter outra, se a gente vai ter outro momento, porque esta coisa permeia a mente daqueles que já viveram mais tempo. Mas quando o Pai da eternidade se torna o nosso Senhor, o nosso Deus, essa expectativa jamais será uma expectativa de desespero. O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que está preparado algo para nós. A Bíblia diz que se você partir, o Pai da eternidade, o dono de todas as coisas, o Senhor do tempo, a Bíblia diz que quando Ele veio à terra e Ele morreu, ressuscitou, ao se despedir dos seus discípulos, Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei. Aleluia. Eu voltarei, porque no meu coração o que eu quero é que onde eu estiver, vocês estejam também, disse o Senhor. Pai da eternidade. Por fim, a Bíblia fala que Ele é príncipe da paz. Se a religião compreendesse o que de fato é o reino de Deus, nós iríamos entender o reino de Deus como as Escrituras dizem que ele é. Em Romanos 14, versículo 17, está escrito o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se as religiões de fato entendessem o que é reino de Deus, elas estariam gerando nas pessoas e promovendo nas pessoas não comida e bebida, não subsídios da vida material, porque hoje o que mais se prega, o que mais se apregoa é: se você vier para a minha religião, você vai mudar a sua vida material, você vai ficar rico, você vai ficar próspero, você vai ficar no seu tempo. Nós não defendemos isso aqui, mas nós defendemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí, como príncipe da paz, que é a última expressão mencionada ali pelo profeta Isaías, eu entendo que ele, sendo o príncipe da paz, ele é o que cuida dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quando eu estudei sobre paz, a gente aprende que paz não é ausência de guerra ou ausência de conflitos. Paz é quietude de alma. Quietude de alma. É algo muito mais profundo. Às vezes nós, e isso é possível, é muito possível, nós estamos em meio aos conflitos, mas temos paz. Só por causa do príncipe da paz. Só por ele, amados. O fato dele ser o príncipe da paz, ele é aquele que cuida dos nossos sentimentos, ele é aquele que cuida das nossas emoções. E isso promove gente equilibrada. Uma das coisas que mais falta hoje à humanidade é pessoas equilibradas nos seus sentimentos e nas suas emoções. Você vê gente desesperada, você vê gente de pavio curto, você vê gente destemperada, mas equilibrada são pessoas raras. E o que o príncipe da paz promete realizar na vida daquele que entrega a sua vida a ele é pessoas equilibradas. Aí você vai dizer assim: mas eu conheço um católico que não é equilibrado, eu conheço um protestante que não é equilibrado, eu conheço um monte, mas sabe por quê? Porque não tem a ver com a religião, tem a ver com o príncipe da paz. Aleluia. Tem a ver do quanto ele está dentro da gente e não do quanto a religião está. A Bíblia diz lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações nele. Os sentimentos, as emoções, só ele pode trabalhar isso na gente a ponto de fazer de nós pessoas equilibradas. Uma das coisas que tira o equilíbrio são a ansiedade, as preocupações e as angústias da vida. A maioria dos casos de separação estão ligadas a questões financeiras. E é necessário a gente entender que toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia, ela é trabalhada dentro do ser, porque isso é coisa de gente, é coisa de humano. Eu não estou falando que a gente não sinta isso às vezes, mas o que eu estou dizendo é que quanto mais o Filho de Deus se manifesta a nós, está trabalhando a nossa vida, mais equilibrado nós somos. E essa ansiedade, essa preocupação, essas angústias, essas coisas que tiram o nosso sono, essas coisas que geram depressão em nós. A gente está aqui hoje numa reunião como essa e tem gente pensando no que vai acontecer amanhã ou essa semana. Tem gente pensando no seu Natal, tem gente pensando que não tem dinheiro para passar o Natal como gostaria. E aí você fica ansioso, você fica angustiado, e isso somatiza no teu corpo físico
doenças, enfermidades, e a gente entra nesse conflito, quando na verdade, se a gente compreendesse que o Natal está celebrando a entrada e a presença desse aqui, que está trazendo para nós uma quietude de alma, um equilíbrio, tirando do nosso íntimo, do nosso ser, aquela coisa, sabe, de que vai acontecer. Porque a Bíblia fala de coisas que às vezes não dá nem tempo da gente tratar, mas fala de coisas, por exemplo, como, sabe, não andar ansiosos com o que vocês vão comer ou beber, porque a vida não se resume nisso. Jesus disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vida pelo que haveis de comer, nem do corpo pelo que haveis de vestir, pois a vida é mais que o alimento e o corpo é mais que o vestido. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma pequena estatura à sua altura? Se, pois, não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Disse Jesus. Considerai os lírios dos campos, como não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não procureis o que haveis de comer ou beber, nem andeis solícitos, porque os homens do mundo é que procuram todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes, e esse é o fechamento dessa palavra, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Descubro com essa palavra, amados, que Natal, que Jesus, sentido de Jesus, não é comida, não é bebida, não é compra, não é roupa, não é se eu estou ou vou estar uma roupa nova no Natal, não é o quanto de comida vai estar na minha mesa, mas é o quanto de Filho de Deus estará presente na minha casa, o quanto que o Filho de Deus estará presente na minha casa. Porque essa coisa toda comercial que existe em torno do Natal, não sou contra. Se você tem condições de comprar uma roupa nova, uma roupa melhor, faça isso. Não sou contra também se você tem condições de comprar lá o bacalhau, peru, chester, enfim, se tem, faça isso. Estou dizendo só que Natal é o Filho de Deus dado a nós, com toda essa propriedade, com toda a sua essência. Ele é dado a nós. Existem casas que neste período de Natal vão estar reunidas suas famílias e talvez não haja o que comer, ou se houver o que comer, haverá pouca coisa do que comer. Mas deixa eu te falar, o mais importante nunca vai ser isso, segundo o que diz as Escrituras. O mais importante é que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso. Diga comigo: maravilhoso, Maravilhoso. conselheiro, Conselheiro. Deus forte, Deus forte. Pai da eternidade, Pai de e Deus. príncipe da paz. Príncipe da paz. Ele precisa estar na tua vida, ele precisa estar no teu Natal, ele precisa estar na tua casa, ele precisa estar em você. Se ele estiver em você, você vai ter em 2013 o melhor Natal de todos os anos. Porque quando Jesus entra na vida da gente, ele traz esse pacote aqui. Aí eu preciso de algumas coisas, Deus, eu preciso de algumas coisas. Aí ele vem e nos surpreende, porque ele é maravilhoso.
Teve uma situação que alguém me contou essa semana, falando de uma outra pessoa que estava precisando de algo. E aí estava orando e pedindo e tal, e de repente, quando ele menos espera, o Senhor responde e manda algo muito maior do que ele esperava. Tem uma pessoa que o pastor Francisco me contou hoje, dando testemunho, falando dessa pessoa e dizendo que essa pessoa estava com R$30 para passar o Natal. Estava preocupada com isso. E aí o pastor Francisco deu uma palavra de Deus, uma palavra profética de Deus para ele. De repente alguém, em algum lugar, se sentiu incomodado, foi lá e levou uma importância que dá quinta-feira, né? Oraram na quinta, na sexta-feira já aconteceu. Vai alguém levar R$1.000 para ele e entrega para ele e fala: isso aqui é para você passar o seu Natal, porque eu estava na minha casa e Deus me incomodou. Aleluia, glória a Deus. E ele arrumou também um serviço para fazer. O que eu quero dizer com isso, e aí eu já falei que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele cuida da gente. Aleluia. Ele cuida da gente. Elias, eu quero dizer para você nessa noite que a palavra que você deu, aqueles 2 minutos na hora do louvor, aquela foi a maior pregação que aconteceu nesse lugar. Aleluia. O Elias contou que nesses dias de chuva, para quem não chegou ou quem chegou depois, nesses dias de chuva, que choveu muito, ele saiu de casa com água quase no pescoço, salvando ali o que deu, algumas coisas. Eu sei que tem gente aqui nesse lugar que passou também por isso. Tem mais gente, com certeza. Mas essa é uma noite tão linda para a gente colocar diante de Deus o nosso coração, para entender que as coisas materiais são coisas que vão perecer mesmo, mais cedo ou mais tarde. Sabe, o móvel mais bonito que você comprou para sua casa, ele vai acabar. Sabe, o carro mais legal que você vê passando na rua e que alguém dirigindo. Outro dia eu vi um carro lindo, lindo, lindo. De repente, na estrada, ele tinha passado e de repente eu vi na estrada ele capotado, arrebentado e o cara morto. Carro lindo. Deve custar aí beirando os seus 200 mil. O cara estava morto, carro arrebentado, capotou numa curva, arrebentado. Mas aqueles que têm Jesus sendo o seu Natal, sendo a sua vida, sendo o centro da sua realidade de vida, você pode não ter o carro mais lindo, mas você tem Jesus. Você pode não ter a religião melhor, mas você tem o Jesus maravilhoso. Preenche o teu ser, preenche a tua vida, preenche o vazio que às vezes dá na gente. Esse vazio, o tamanho dele, e ele só é preenchido por essas palavras aqui, ou por esses atributos que Jesus é. Sabe, o vazio do ser, aquele vazio que às vezes a gente sente, caramba, tem gente que acha que preciso morrer, porque não tem jeito para mim, não tem expectativa. Às vezes você olha para os teus filhos também não têm grandes expectativas. Você olha para o teu futuro, também não vê nele grandes expectativas. Mas deixa eu te dizer, Jesus, Ele é tudo em nós. Ele é tudo em você. Se você receber o Filho de Deus nessa noite, se você entender que Natal se resume na dádiva máxima de Deus para a humanidade, e essa é a dádiva. Não existe nenhuma outra coisa que Deus pudesse te dar que tivesse maior valor do que isso. O valor é Jesus. O valor da nossa vida é Jesus. O valor da nossa existência é Jesus. Glória a Deus. Elias perdeu tudo, mas estava aqui dizendo: Ele é o meu Senhor. Eu quero exaltá-lo e quero glorificá-lo. Jesus. Esta é a mensagem dessa noite, somando aquilo que o Elias trouxe como uma pregação de vida. Eu
eu quero trazer essa mensagem para você. Nesse lugar, nessa noite, pode ter gente aqui religiosa, de conceitos religiosos, mas eu acho que você já entendeu que a gente aqui não fala disso. A gente não defende religião, até porque ele não está e não pertence a religião nenhuma. Ele é a religião, ele é o Senhor. Ele é que religa os homens a Deus, não há outro caminho. E eu quero falar com pessoas que entraram nesse lugar e que não sabiam dessas coisas dessa maneira, mas que nessa noite você está entendendo que é Jesus a solução para a tua vida, para a tua existência, para tudo que você precisa. Jesus. Tem uma música, e a gente canta ela repetidas vezes nesse lugar, que fala: seja o centro, seja o tudo. E eu queria cantar essa música, queria pedir ao pessoal do Ministério de Louvor aí, que estiver aí, pudesse vir, para a gente cantar essa música. E eu queria convidar você que entrou aqui, não sei qual religião você é, que história você tem de vida, qual é a tua expectativa para o futuro, o que você está pensando para 2014, o que você quer para o seu Natal. Mas eu queria convidar você que veio aqui, veio convidado, veio participar desse encontro, dessa reunião, e que não sabia que as coisas eram assim, mas que nessa noite Deus falou contigo, o Espírito Santo tocou no teu coração, e você quer ter Jesus. Eu não estou apresentando religião, entenda isso, por favor, porque aqui nós não professamos religião, mas que você quer Jesus fazendo parte da tua história, fazendo parte da tua vida, e você quer entregar a sua vida para Ele nessa noite. Se tiver alguém aqui, eu quero te chamar para sair do teu lugar corajosamente e vir aqui à frente. Sai do teu lugar, se você quer. Isso, vem cá. Se tiver mais alguém, pode sair do teu lugar. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero também alguém acompanhando ela aqui, por favor. Alguém da igreja. Se tiver mais alguém que queira fazer isso, é a minha vida para Deus, para que Ele venha habitar em mim. É isso? É isso. Para que Ele venha ser meu Senhor, para que Ele venha se manifestar na minha vida, na minha casa, na minha família, dessa forma, como maravilhoso, como conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz. Eu comecei dizendo que isso é tudo que a gente precisa, tudo que a humanidade precisa. Tem mais alguém que queira entregar a vida para Jesus e dizer: eu quero o Senhor Jesus, como meu Senhor? De novo, não estou falando de religião, estou falando de vida com Jesus, e Jesus na sua vida. Se tiver, pode sair do lugar. Pensa a vergonha, pensa a timidez. Agora é a tua hora, faça isso. Porque isso vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar você. Vamos ficar todos de pé para a gente cantar essa canção. Seja o Senhor. Seja
eu quero entregar, Senhor, essa vida tão preciosa, Senhor, aos teus cuidados. Senhor, que ela possa ter o céu, a sua vida, a tua existência como Senhor, possa ser o centro dessa vida. Cuida dos seus caminhos, cuida do seu coração, cuida da sua vida, cuida, Senhor, do seu porvir, pois só tu sabes o que se passa dentro dela. Meu Deus, escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida. Guarda, Senhor, os seus passos, os seus pensamentos, Pai. E seja, Senhor, o Senhor de tudo na sua vida. Obrigada, Deus, pela tua presença tão linda nesta noite, porque o Senhor está aqui, Senhor. Obrigada. Continua derramando, Pai, a tua glória e o teu perfume sobre nós. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por essa vida preciosa que veio aqui à frente, Senhor, porque eu sei, Pai, que hoje, Senhor, ela tomou, Senhor, uma decisão muito linda, Senhor, diante da sua presença. Obrigada, Senhor, em nome do teu Filho Jesus.
lugar está cheio da presença da glória de Deus, amém? Você sabe por que está cheio da presença da glória de Deus? Porque você deixa isso acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus está em você, amém? Eu queria agradecer as pessoas que estão nos limpando, que trouxeram os seus filhos. E eu quero convidá-los para estar aqui sempre que vocês quiserem. A igreja de Novo Tempo está com as portas abertas para receber vocês, os seus filhos. Quem vocês quiserem trazer também, convidar, tá bom? Sejam bem-vindos. A pessoa que está perto aí de uma pessoa distante, fala para ela assim: sejam bem-vindos nesse lugar. Isso, faça isso neste momento. Fala assim: volta mais vezes. Olha, é muito bom ter vocês aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nossa próxima reunião vai ser só no domingo agora, né? Para mim, que o meu relógio era Tá bom? Só no domingo, próximo domingo, às 7 horas, 19 horas da noite, vai ser a nossa próxima reunião. Quarta-feira, nós não temos culto, está todo mundo liberado, tá? Para ficar com as suas famílias no Natal, tá bom? Então a nossa próxima reunião vai ser no próximo domingo, 19 horas. E assim.